Amém? Vou chamar aqui a nossa pastora, que vai trazer a palavra nessa noite. Vocês estão vivos? Amém. Cadê vocês? Glória a Deus. Amém. Estenda a sua mão para cá, vamos orar pela nossa pastora. Pai, nós te agradecemos pela vida da tua filha. Ó Deus, que nessa noite vai trazer a ministração da tua palavra. Que o Senhor possa revestir a tua filha com a tua graça, com o teu poder. Que ela seja um instrumento poderoso do Senhor nesta terra. Ó Deus querido, e que o Senhor fale com a tua igreja. Nós repreendemos toda a ingerência de Satanás contra a ministração desta palavra. Que toda mente seja levada cativa ao senhorio do Senhor. E que nós recebamos do Senhor a tua palavra nessa noite. Nós te pedimos, ó Deus, fala conosco. Abençoa a tua filha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, Rodrigo. Amém, queridos? Vamos declarar o Shalom de Deus? Nada quebrado. Não, todo mundo junto. Vamos falar todo mundo junto. Vamos lá? Que o Shalom de Deus esteja sobre a sua vida. Nada quebrado. Nada fora do lugar. Aleluia. Você sabia que quando você vai cumprimentar uma pessoa, além da paz que você carrega, que é o próprio Jesus, você declarar o shalom sobre a vida dela, sobre a casa dela e sobre tudo que leva o nome dela, é você dizer, não há nada quebrado na sua vida, não há nada faltando sobre você, e não precisa ter coisas fora do lugar, porque aonde o Espírito Santo de Deus está, aonde Jesus habita, Ele põe tudo em ordem. E, de repente, nessa noite nós estamos aqui e já foi louvado aqui, já foi ministrada a palavra por meio desses louvores maravilhosos de que nada resiste ao poder de Deus e à sua presença. Então, queridos, não importa a situação, não importa como você chegou aqui nesta noite, eu tenho a plena convicção no meu espírito que o Espírito Santo de Deus não vai te despedir da mesma maneira. Porque Ele é poderoso e Ele nos conhece, Ele nos formou. E antes de que houvesse dia, Ele já era. E Ele diz que antes da fundação do mundo, Ele já era. E Ele já tinha todos os planos traçados para nós. E nessa noite eu quero falar com você sobre algo que o Senhor ministrou no meu coração. De que vai chegando o final do ano. Algumas pessoas estão muito felizes porque alcançaram metas, resultados, chegaram aonde sonhavam ou receberam presentes. Algumas, aqui nós temos visto muitas mulheres, né, que deram à luz presentes de vida, e isso é muito bom. Mas existem também corações que o inimigo ainda está tentando roubar, trazendo uma tristeza e tornando esses corações vulneráveis. E, às vezes, não é só porque está passando por luta, por situações difíceis, mas porque lutaram o ano inteiro e aí conseguiram conquistar a vitória, a bênção, e a sua armadura está toda amassada dos estilhaços de guerra. E nessa noite o Senhor Ele vai passar em revista na nossa armadura, para que a nossa armadura fique limpa e fique nova, como ela precisa estar, para que nenhum estilhaço possa alcançar o seu corpo, a sua mente, o seu coração. E veja, queridos, nós quando temos a nossa armadura atingida por esses estilhaços de guerra, a flecha não vem e alcança o nosso corpo, mas ela tem acesso a tocar sem machucar. E esse toque pode gerar muitas situações na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas circunstâncias que nos rodeiam durante o nosso dia. Podem trazer dúvida acerca da nossa fé, que é tão preciosa, daquilo que é inviolável, que é o princípio de que que Jesus morreu na cruz e verteu o seu sangue. Deus entregou ali o seu Filho para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E sabe que nessa noite, eu quero dizer para você que há algo do Senhor para o seu coração, para te tirar dessa fase, dessa atmosfera, desse estágio. O Senhor nessa noite ministrou meu coração e eu gostaria de ler com você o livro de Salmo, número 34, versículo de número 18, que diz assim, Salmo 34, versículo... Nossa, deixa eu ver quem está... Bênção demais. Perto está o Senhor dos que têm o coração
quebrantado. E salva os de espírito abatido. E existem algumas traduções, e a minha aqui da King James, ela diz sobre o espírito oprimido. Quando a Bíblia está assim, nova, que você está começando a manusear, ela fica difícil de ficar aberta, né, irmãos? Vou deixar ela aqui no texto, mas nós vamos acompanhando ali no telão, amém? Todos nós passamos por momentos em que o coração parece pesado, cansado, machucado. Momentos em que nós tentamos ser fortes, mas a nossa alma parece pedir socorro. Às vezes, em meio às circunstâncias da nossa vida e ao nosso dia a dia, a tristeza, ela tem o poder de transformar o nosso coração em algo vulnerável, em algo frágil, em algo que se torna exposto. E é justamente nesse lugar que Deus quer falar conosco hoje, na vulnerabilidade de um coração entristecido. Nós entendemos que a Bíblia ela não esconde a dor humana. Muito pelo contrário, meus amados. A Bíblia ela vai revelar que Deus está mais perto no quebrantamento do que em qualquer outro momento. Já desfazendo uma falácia de que quando nós estamos em situações difíceis, o Senhor está longe de nós. Esse versículo que lemos no livro de Salmos já nos diz que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e salva aqueles que estão com o espírito abatido, oprimido. Então, nessa noite, eu já quero liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre todos esses espíritos opositores, espíritos malignos, hostes espirituais da maldade que vêm tentar roubar a presença de Deus na sua vida, dizendo que este momento que você está passando e que o seu coração pode estar até abatido, que você está vulnerável para que o poder das trevas venha tirar você e roubar de você a alegria da sua salvação. O Senhor Jesus, nessa noite, Ele nos encontra exatamente neste lugar. Deus, Ele está muito perto daqueles que estão com o coração quebrantado. A Bíblia vai nos dizer no livro de Salmos também, número 7, que é melhor uma casa onde há luto, porque ali nós vemos o fim de todos os homens, do que uma casa onde há banquete. Por quê? Porque quando nós estamos festejando, muito pouco se lembra de que é necessário um quebrantamento de coração para que o Senhor venha e se aproprie de nós. Sabe, queridos, nós vivemos numa era almática de que a meritocracia e todos os feitos que nós conseguimos alcançar e resultados positivos, tanto na nossa família, quanto do nosso trabalho, quanto na nossa vida pessoal, diz respeito a nós. E isso tem roubado e tem nos deixado cansados, desgastados, porque Deus diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Então, quando a Bíblia vai nos dizer que tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas, tudo que nós recebemos, tudo que nós fazemos, tudo que nós recebemos como honra, não é porque somos merecedores, é porque Ele vela com a sua palavra para cumprir. E sabe, queridos, quando nós vamos vivendo com Jesus, nós vamos vendo que quando nós guardamos a sua palavra no nosso coração, quando nós obedecemos os seus mandamentos, quando nós tememos ao Senhor, quando nós procuramos viver os seus princípios, todas as bênçãos nos seguirão. Então já é uma promessa, e quando nós recebemos essas bênçãos, nós temos a mentalidade de entender porque nós estudamos, porque nós somos os chefes, porque nós temos ali a habilidade, a estratégia, né, o planejamento, o plano de ação para que aquelas coisas aconteçam. E quando elas acontecem, nós dizemos, é porque eu fiz um MBA e sei que isso aí é por conta das minhas habilidades. Pouco hoje a gente vê as pessoas devolvendo a glória a Deus. E sabe o que acontece, queridos? Nós vamos nos afastando da presença. Nós vamos saindo daquilo que é para ser adorado e vamos nos colocando numa posição de poste ídolo. Por quê, queridos? Porque às vezes é muito melhor receber algo que massageie o nosso ego do que receber uma palavra de confronto que não tem nada a ver com nós, mas tem tudo a ver com Ele. Porque a nossa máquina humana ela é movida por elogios, por reconhecimentos.
por aquilo que nos faça sentir pertencentes, daquilo que nós não pertencemos. Nós não pertencemos a este mundo, nós não somos daqui, nós não temos que nos satisfazer com tão pouco, nós não podemos nos ludibriar e nem podemos andar com as vistas dos nossos olhos, achando que somos e que podemos fazer de acordo com que a nossa mente e o nosso coração nos direciona. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos assim, o nosso coração vai se endurecendo cada vez mais. E quando chega os ventos, as tempestades, porque a Bíblia vai dizer que no mundo nós teremos aflições, então o Senhor não está supondo, Ele está afirmando que nós teremos aflições. E quando chega esse tempo, o nosso coração se entristece, e nós nos tornamos vulneráveis e desreconhecemos o poder de Deus, esquecemos das Escrituras e simplesmente entramos em uma caverna, negligenciando o propósito de Deus para todo o tempo. A Bíblia vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de chorar e tempo de se alegrar. Tempo de ajuntar e tempo de se afastar. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de nascer e tempo de morrer. Então, tudo a Bíblia já nos traz um respaldo para que nós possamos viver na posição, num posicionamento. E veja que quando o momento em que eu me vejo, quando cada vez mais eu vou me aproximando de Cristo, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mesmo em meio às minhas vitórias, mesmo em meio aos meus feitos, eu vou entendendo que eu não sou absolutamente nada. Que nós somos pobres, cegos e nus. Por quê, queridos? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, sem Ele, nada podemos fazer. E um motivo de tristeza que às vezes abate o nosso coração e chega ao nosso coração, deixando o nosso coração assim tão frágil, tão exposto, tão vulnerável, nós não estarmos na posição que o Senhor deseja que nós estejamos. Veja, eu quero falar com você hoje sobre essa dor de estar longe da presença de Deus, porque quando nós estamos longe da presença de Deus, não há vida em nós, há uma sobrevida. Então, quantos de nós estamos sobrevivendo? E veja o que eu disse, não tem a ver com o que você tem, com o que você ganha, porque às vezes você tem até uma vida bem-sucedida, você tem até um bom casamento, você tem ótimos filhos, mas há um vazio dentro de você, há uma tristeza dentro de você que não cessa. E o pior, queridos, que nós estamos em um momento na face da terra que a Bíblia vai dizer que nós precisamos contagiar com o bom perfume de Cristo, com a presença de Deus. E muitas pessoas estão contagiando com o quê? Com as suas reclamações, com as suas murmurações, com as suas insatisfações, com as suas frustrações pessoais. Irmãos, quantos de nós estamos terceirizando espaços, lugares e pessoas daquilo que o Senhor precisa tratar em nós, dentro de nós? Nós precisamos entender que há algo dentro de nós que ninguém pode estar vendo, mas Jesus está vendo. E no tempo dele, ele vai trazer para ser tratado. Então, nós precisamos estar nesse lugar de quebrantamento, de humilhação, para que nós possamos entender que ele é o dono da nossa vida. E quando ele quer quebrar o vaso e fazer de novo, ele não pede licença. Ele chega porque não tem cor, não tem raça, não tem classe social. Ele vai quebrar o vaso. Ele vai colocar esse vaso na mão dele, para que ele trabalhe e deixe ele como ele quer. E não importa a gente querer chegar para ele e dizer: Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu vou na igreja toda semana, eu sou líder de um núcleo. Senhor, eu sou crente desde quando eu sou criança. Senhor, eu tive tantas experiências, ajudei tantas vidas. Não, irmãos, nós precisamos entender que o Senhor, ele não despreza um coração quebrantado. Mas também quando ele vê que a altivez, o orgulho, a soberba, a autossuficiência está tomando de conta daquilo que é criação dele, ele fala: opa, não está mais a minha imagem, a minha semelhança. Eu preciso chegar junto. E quando o Senhor chega junto, queridos, é como o salmista Davi disse, quando lhe foi perguntado: você prefere cair na mão de Deus ou na mão dos homens? E ele disse: eu prefiro cair na mão de Deus. Porque a horrenda coisa é cair nas mãos dos homens. Mas quando o Senhor chega, que ele coloca um dedinho na nossa vida, irmãos, tem pessoas que não suportam. E tem pessoas que se revoltam contra ele. Sabe por quê?
Porque essa luta que você passa, essa dor que você vive, não tem a ver com o seu irmão, não tem a ver com o seu parente, não tem a ver com o seu chefe, não tem a ver com o seu marido, não tem a ver com o seu filho, não tem a ver com o seu cunhado, não tem a ver com a sua amiga, não tem a ver com a sua mãe, não tem nada a ver. O Senhor usa dessas pessoas para poder tratar em nós. E quando Ele vê que nós estamos tratados, aí Ele nos tira desse ambiente. Então, hoje eu quero falar com você um pouco sobre essa vulnerabilidade de quando nós estamos sendo tratados na mão do oleiro, com um coração triste, abatido, quebrantado, diante da vida, diante do chamado, diante do casamento. Primeiro ponto que eu quero falar com você é que essa dor vai expor o seu coração. A tristeza, ela tem a capacidade de revelar aquilo que escondemos até de nós mesmos. Quando nós estamos tristes, você pode ver, e a gente tem essa experiência quando você vai cuidar de alguém no hospital, quando aquela pessoa está enferma. Não é qualquer tipo, não é de qualquer forma que você trata daquela pessoa, não. Porque aquela pessoa... Irmãos, quando alguém está ali no leito, por conta da dor que ela está vivendo, quem já teve essa experiência aqui? Que a pessoa fica reclamona, a pessoa ela não gosta de qualquer tipo de tratamento. Você está fazendo o melhor por ela, mas ela sempre tem uma coisa. Aí tem hora que ela está tão cansada, aí ela fecha a cara. É assim ou não é? A tristeza, ela tem a capacidade de revelar quem nós somos de verdade. Até mesmo daquilo que nós escondemos de nós mesmos. Então, veja, se o Senhor está permitindo você entrar nesse estágio de tristeza, é porque Ele quer te mostrar quem você é. Quando nós estamos machucados, nós perdemos a força emocional, nós viramos questionadores de tudo. Nós sentimos uma solidão que, mesmo rodeado de tantas pessoas, não nos supre. Nós ficamos até mais sensíveis a palavras que são enviadas a nós. Nós começamos a ficar saudosistas. Nós ficamos lembrando de memórias, de passado, de coisas que ficaram para trás. Não somente coisas ruins, mas coisas boas também. Coisas boas que nos aconteceram e que, de repente, agora, neste momento de prova, que você está na mão do oleiro, você fica lembrando daquele tempo. E aí nós já saímos da presença do Senhor, porque a Bíblia vai nos dizer que, deixando para trás as coisas que para lá ficaram, nós seguimos e partimos para o alvo. Irmãos, não importa se tenha sido bom ou se tenha sido ruim. Memórias são apenas para a gente glorificar o Senhor e dizer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Mas tem pessoas que, quando estão nesse sentimento da dor, elas começam a entender e a começar a maquinar pensamentos de como eram, tentando se projetar para como vão ser. Mas veja, a Bíblia vai dizer que a nossa ansiedade não pode acrescentar um dia sequer no percurso da nossa vida, no curso da nossa história. Então, eu preciso viver o hoje, eu preciso dizer, Senhor, por hoje, que o Senhor me sustente, que o Senhor me livre, que o Senhor me faça ver a Tua presença, que o Senhor me faça ver o Teu livramento e a Tua provisão. Mas quando o coração está machucado, quando o coração está entristecido, os nossos pensamentos se tornam confusos. E aí aquilo que é para ser direção vira distração. E nós começamos a nos distrair no caminho. Nós não entendemos que o processo de Deus não tem queima de etapas. O Senhor vai trabalhando em nós, como Ele faz com o vaso, fase por fase, passo por passo. Não adianta eu querer formar o vaso e não passar ele pelo fogo. Se o barro não entrar no fogo, ele vai trincar. E aí ele vai ter que voltar e fazer tudo de novo. Então, queridos, há um processo que precisa ser vivido. E quando nós estamos nesse momento de dor, o nosso coração é exposto até para nós mesmos. E quando nós estamos pedindo discernimento para o Senhor, Ele vai nos mostrar que quanto mais nós somos, a Bíblia vai dizer, aquele que quer ser o maior, seja o menor. Eu preciso sempre estar na posição de menor, ainda que eu ocupe um dos maiores e melhores cargos em todas as áreas da minha vida. Porque a humildade precede a honra. Muitas pessoas querendo ser honradas, mas muitas pessoas orgulhosas e soberbas.
Até mesmo sendo quebradas, irmãos. Quantas pessoas, às vezes, nós queremos ajudar, que estamos vendo que está sendo quebrada. Mas a pessoa veste uma máscara, uma mask, que a gente chama, né? Um mask que ela quer disfarçar para todo mundo. Irmãos, mas você pode disfarçar para todo mundo, mas vai chegar uma hora que o Senhor vai te pegar no meio da estrada. E o Senhor precisa usar pessoas para te ajudar. Então quebre esse coração nessa noite. Deixa o Senhor entrar naquilo que você precisa. Irmãos, não é pecado termos tristeza. Pecado é nós fazermos dela a nossa habitação. Nós precisamos avançar, nós precisamos romper. Mas sem sinceridade não tem como Jesus trabalhar em nós. Sem um coração puro a ponto de dizer, eu estou triste, eu estou chateado, estou magoado. Não tem como o Senhor fazer nada por nós. Porque nós vamos ser distraídos em meio à direção que Ele quer nos dar. E veja, queridos, como é horrendo quando nós estamos expostos a nós mesmos. Porque a vulnerabilidade de um coração triste não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. E quantas das vezes nós queremos usar a Bíblia com contexto totalmente fora do texto, para querer nos colocarmos como a super mulher, o super homem espiritual. O que fala em línguas, o que rodopeia no poder, o que canta bem, o que prega maravilhosamente bem. Não, queridos, tristeza não tem a ver com fraqueza. Tristeza tem a ver com humanidade. Jesus chorou. Jesus disse ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que sobretudo seja feita a tua vontade. A humanidade que em nós falta, porque quando nós entendemos, irmãos, que somos humanos, nós podemos entender melhor o nosso semelhante. Quando nós nos colocamos em uma superioridade a ponto de trazer uma separação entre o outro e nós estamos mostrando que nós somos autossuficientes. Mas o que liga um ser humano ao outro se chama a dor. Por isso que foi por meio da dor que nós fomos resgatados. Foi por meio da dor que nós fomos redimidos. Foi por meio da dor que Ele disse, nada mais importa. Para que se cumpra o propósito na sua vida, eu vou viver uma dor. E, por falar nisso, você está entendendo que o que você passa, o que você vive como um sinal de humanidade, não é para te matar, mas é para que você seja também resgatador, para que você seja um Boaz na vida de muitas Rutes. Para que você seja um Boaz na vida daquela pessoa que está mendigando, que está comendo comidas de porcos, está rastejando, porque não tem alguém que mostre uma sensibilidade àquela pessoa, a ponto de que ela possa reconhecer de que Deus existe, de que Deus transforma histórias, de que Deus tira o homem e uma mulher da vida do pecado e faz nova todas as coisas. Quando eu quero tornar a minha tristeza em uma fraqueza, eu estou dizendo que o meu Deus não existe e que as suas promessas estão todas fadadas ao fracasso. E a Bíblia diz, eu sei, eu bem sei que tudo o Senhor pode e que nenhum dos seus projetos serão frustrados. Nenhum dos planos do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida serão frustrados. Ainda que você esteja nessa fase da humanidade, da dor, da tristeza, nenhum dos propósitos de Deus serão frustrados na sua história. Ele vai te erguer da cinza, Ele vai te levantar da dor, Ele vai te levantar dessa doença, Ele vai te restaurar, Ele vai te curar, porque Ele não entra em nenhuma batalha para perder. Ele é o nosso general de guerra e Ele não desiste de nós. O inimigo pode tentar por um caminho, mas por 7 ele vai ter que fugir de nós nessa noite. Porque há uma palavra de comando, que a nossa tristeza não se chama fraqueza, a nossa tristeza se chama humanidade. E enquanto nós estivermos nessa terra, que nós possamos atrair as pessoas pelo Espírito Santo de Deus que há em nós, mas pela humanidade que em nós habita. Porque Ele foi 100% homem, mas também Ele era 100% Deus. Ele falava por parábolas. Olha o amor de Jesus. Ele falava por parábolas para aqueles que podiam discernir as coisas do reino, aquilo que Ele queria trazer.
E hoje Ele continua nos ensinando, nos admoestando, nos corrigindo, trazendo a luz nas nossas trevas por meio da palavra. Mas sabe de uma coisa? Hoje você é a parábola viva de Jesus. Hoje você é a parábola que você pode chegar no seu trabalho em silêncio. E por meio da sua vida, você resgatar almas da desesperança, do fracasso, do isolamento, da tristeza, do julgamento, da precipitação nas palavras. Irmãos, como é maravilhoso estarmos em um lugar. Como é maravilhoso estarmos de uma forma. Como é maravilhoso vivermos de uma maneira. Você sabe qual? Na posição que o Senhor quer que você esteja. O nosso pastor tem falado isso aqui, que quando Deus apareceu para Adão ali no jardim, no Éden, o Senhor não perguntou para ele por que ele pecou, por que ele errou, por que ele desobedeceu. A pergunta que Deus fez para Adão foi: aonde tu estavas? E eu quero te perguntar nessa noite: aonde você está? Aonde você está? Saiba que é nesse lugar do quebrantamento, é nesse lugar da sua humanidade, que o Senhor vai ter um encontro contigo. Nós entendemos que a Bíblia vai nos dar um exemplo muito claro dessa humanidade, por meio da vida de Ana. 1 Samuel, capítulo de número 1, nós vemos que a Bíblia vai dizer que Ana chorava de forma tão profunda. Às vezes, irmãos, nós choramos tanto, nós nos fechamos em nós mesmos que vamos ser julgados. E não foi diferente na vida de Ana, ela foi julgada também. A ponto de Eli pensar que ela estava embriagada. Mas Deus não viu escândalo naquele posicionamento de Ana. Deus viu sinceridade de um coração que estava desesperado. E é curioso, porque quando nós estamos passando por esses dias, porque são só dias e eles passam, são nesses dias em que nós temos os encontros mais sinceros com Deus. São nesses dias que nós temos palavras reveladas profundas para nós. São nesses dias que nascem as pregações mais complexas a nível de vida. Hinos nascem nos momentos em que pessoas estão passando por lutos, que perderam seus filhos, os seus maridos, os seus pais. E não foi assim, e não foi diferente na vida de Ana. Ana também, no momento de maior dor, a oração mais poderosa de Ana nasceu, porque ela estava num momento de vulnerabilidade da sua vida. Veja que há coisas que Deus só consegue tratar quando as lágrimas abrem espaço. Tem coisas que suas lágrimas estão abrindo espaço para Deus adentrar dentro de você. E operar naquilo que o homem, naquilo que o psicólogo não pode. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Nós precisamos de todos os auxílios da medicina. E é legal, é legítimo. É necessário em alguns momentos. Mas existe um profundo da nossa alma que o psicólogo e o psiquiatra não conseguem adentrar. Mas as suas lágrimas em sinceridade no seu quarto abrem espaço para que Deus trabalhe e trate dentro de você e se revele a você. Veja que a vulnerabilidade de um coração entristecido não é uma prisão, mas é uma porta para o agir de Deus, para uma virada de vida, para uma virada de mente, para um entendimento de que, sem Ele, nada nós podemos fazer. A vulnerabilidade de um coração entristecido não vai aprisionar você se você estiver no centro da vontade de Deus. Porque a tristeza não é o fim. É uma porta que pode nos levar a níveis muito profundos de intimidade com Deus. Mas de que forma que eu estou olhando essa tristeza? De que forma que eu estou tratando essa tristeza? Porque essa tristeza, a primeira porta que ela vai me trazer é uma porta para a cura. Olha o que diz Salmo, número 147, versículo de número 3, diz assim: Ele sara os de coração quebrantado e cura-lhes as feridas. Deus não cura o que nós fingimos não sentir,
Por isso, irmãos, que não adianta você achar que é sinônimo de fraqueza. E eu quero dizer para você que é daqui do altar até lá o portão. Somos todos nós. Não adianta querer dizer que a tristeza é uma fraqueza. Por quê? Porque se nós agimos dessa forma, o Senhor não tem como trabalhar. Porque você está fingindo o que você não é. Ele espera você. Você já viu uma pessoa quando está se afogando? Qual que é a dica do bombeiro? Deixa ela cansar. Porque se ela estiver se estribuchando, o que vai acontecer com ela? Com a pessoa que vai resgatá-la? Vai morrer afogada junto. Então ela precisa cansar para que aquela pessoa pegue ela e leve ela. O Senhor está esperando você cansar. Está falando assim, não, está se batendo demais. Está se batendo demais. Deixa ela cansar, porque quando ela cansar, ela vai dizer assim, Senhor, agora é com o Senhor. Por isso que a Bíblia diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ou você acha que esse versículo é poético? Não. É porque ele sabia que com ele nós teríamos uma vida e vida em abundância, mas que nós passaríamos dias muito difíceis. Nós passaríamos pelo vale da sombra da morte. E não é só a morte física. Nós passaríamos pelo vale da morte emocional, da morte espiritual. Mas o que ele disse? Vem até mim, vós que estáis cansados, você está sobrecarregado. O Senhor não nos fez para termos sobrecarga. Por isso que quando alguém chegar para você e falar assim, por que você está fazendo isso para o Senhor? Você está sobrecarregada. Você tem que dizer, não, o que me sobrecarrega são os problemas, porque servir a Deus me dá alegria e paz no meu interior. Servir ao Senhor é com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com júbilo. Nós precisamos nos apresentar ao Senhor com alegria e com júbilo, mesmo estando nos momentos de dor, mesmo estando nos momentos de tristeza. É assim, sem fingimento, irmãos. Que nós possamos fazer uma oração sincera ao nosso Deus nessa noite. Senhor, eu não quero me apresentar ao Senhor com fingimento. Eu não preciso disso. Porque o Senhor já me deu livre acesso ao Senhor de ver e de mostrar quem eu verdadeiramente sou. Eu quero, Senhor, é ser curada. Senhor, eu quero é ser liberta. Senhor, eu quero ser restaurada. É assim que nós precisamos estar. Veja, queridos, que quando nós estamos nessa posição de entendermos que a tristeza é uma porta e não uma prisão, nós entendemos que o Senhor, Ele não cura o que fingimos não sentir. A vulnerabilidade nos leva a admitir, eu preciso que Deus toque aqui, dentro do meu ser, dentro do meu coração. Essa vulnerabilidade também nos leva para uma porta para a dependência de Deus. Paulo ouviu de Deus, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes Deus permite o quebrantamento para que você pare de lutar sozinho e comece a depender dEle. Comece a entender que é Ele. Comece a ver que vai ser Ele. Não tem nenhum QI que vai fazer você sair dessa sua situação. Se não for o Senhor, irmãos, se não for o Senhor, não há porta aberta. Porque a Bíblia vai dizer que a porta que Ele abre, homem nenhum fecha. Mas a porta que Ele fecha, homem nenhum abre. E quando Ele faz isso, Ele está tratando do vaso. E eu quero dizer para você, como você tem se apresentado diante disso? Você tem entregue a sua vida na dependência do Senhor? Uma outra porta de cura, e não como uma prisão. Muita gente fala assim, estou sofrendo, estou na prisão. Não, irmãos, a partir de hoje vamos mudar a nossa fala e a nossa visão. Se você está triste, não, o Senhor está abrindo portas para que eu possa receber a cura. O Senhor está abrindo portas para que eu possa depender dEle. E o Senhor também está abrindo portas para que eu seja transformado. Se eu estou passando por esse momento de tristeza, é porque a transformação do Pai está vindo sobre mim. Veja que essa transformação, essa dor, ela é uma excelente professora. Sabe por quê? Porque o que não aprendemos com conselhos, muitas vezes nós aprendemos com lágrimas. Muita gente, por conta do orgulho, não aprende pelo conselho. Você procura um conselheiro na igreja, você procura o pastor te dá um conselho, mas você não quer. Aí você quer seguir, não, eu vou fazer porque eu acho. Tudo bem. O livre-arbítrio de Deus te dá essa possibilidade. Mas você não aprendeu com conselhos, tenha certeza, esteja convicto que você vai aprender com lágrimas. Porque o Senhor, Ele tem algo dentro de você, que Ele tem um projeto. E desse projeto Ele não desiste. Então Ele vai falar assim, quer não? Então vem cá, senta aqui, vamos conversar direitinho. É assim ou não é, igreja? O Senhor, Ele nos leva por caminhos de lágrimas. Mas o Senhor também vai dizer na sua palavra, aquele que semeia com lágrimas, voltará colhendo seus molhos de alegria. Mas tem que ter lágrimas.
São as lágrimas que fazem e promovem a transformação em nós. Veja, um outro ponto que nós precisamos entender de tudo isso que eu tenho falado aqui com vocês. A tristeza é legítima. Você sentir dor é legítimo. Você viver dias difíceis é legítimo. Você passar por enfermidades é legítimo. A Bíblia vai dizer que existem enfermidades que não são para a morte, mas para a manifestação da glória de Deus. Por isso os testemunhos. E esses testemunhos edificam vidas. Mas o problema está quando eu estou triste, quando eu estou abatido, quando eu estou magoado, quando eu estou ressentido. O perigo é quando o meu coração entristecido se afasta de Deus. Quando eu estou sem Deus. A tristeza em si não é pecado. O problema é que ela pode se tornar quando Deus não é convidado para dentro dela. Então, hoje, se você está triste, convide o Senhor para dentro dessa tristeza. Fala assim, Senhor, venha para cá. Esteja comigo aqui, nesse momento. Porque sem Deus, a tristeza pode virar não mais uma porta de cura, de transformação, de dependência dele, mas ela pode virar amargura que corrói a sua alma silenciosamente. Essa tristeza, ela pode virar uma solidão que vai te paralisar. Já viram pessoas que se sentem tão sozinhas que elas até são desacreditadas de relacionamentos? Essa tristeza, quando não tem Deus como convidado para estar atuando junto com você, ela vai gerar desânimo. E o pior, vai roubar o propósito de Deus da sua vida, porque você vai ficar tão desanimado. E, na verdade, irmãos, não é desânimo. Na verdade, é só a tristeza sem Deus. Então, às vezes você faliu, às vezes você está tentando uma coisa na sua vida, você tem um problema que você não consegue fechar ciclos, e aí você começa a ficar tão triste, tão triste, tão triste, tão triste, e você não convida Deus, falando, Deus, não dou conta mais. Aí você desanima. Mas esse desânimo é a falta de Deus na sua tristeza. E aí o que ela vai te fazer? Roubar do propósito. Aí você vai ficar procrastinando. Você vai ficar dando volta no deserto. Aí você vai ficar vendo os irmãos vencendo. Você vai ficar vendo o seu vizinho vencer e você naquela mesma luta. Por quê? Porque o desânimo alcançou. O desânimo bateu a sua porta. E, na verdade, o que você precisa é de Jesus nesse momento. E mais do que isso, irmãos, mentiras emocionais vão circular a sua mente. Deus me abandonou. Ninguém se importa comigo, ninguém me liga. Olha aqui, eu estou triste, eu estou nas minhas situações difíceis, ninguém da igreja me visita. E Deus não vai permitir. Vocês sabiam que tem momentos que Deus não permite? Você receber um telefonema? Porque você está no estreito, é você e Deus. Porque Ele fez assim com os homens. Quando Ele jogou Daniel na cova dos leões, era Daniel e Deus. Quando o Senhor permitiu Moisés ir ali com todas as suas limitações, era Moisés e o Senhor. Quando Abraão foi sacrificar o filho, era Abraão e Deus. Então veja, queridos, há momentos que será você e Deus. E as pessoas não têm nada a ver com isso. E muita gente tem se afastado do Senhor, por quê? Porque não está andando com Ele, nesse momento de dor. Muita gente fala, não tem mais saída. E o mais triste, queridos, começa a dar cabo à sua vida. E é o mais triste que nós precisamos nos atentar. E nós temos um exemplo claro na palavra que é Pedro. Pedro, após negar Jesus, ele chorou amargamente. E veja, se Jesus não tivesse ido atrás dele na praia, como diz o Evangelho de João, capítulo de número 21, a tristeza teria destruído totalmente o seu ministério. Mas Jesus, Ele é misericordioso. Ele o restaurou e transformou a sua dor em uma missão. E hoje o Senhor, Ele é misericordioso, está aqui para transformar a sua dor numa missão. As suas angústias em uma missão. Aquilo que você viveu para poder te deixar no fundo do poço, como algo que vai resgatar milhares de pessoas. Mas não adianta nós falarmos. Você precisa abrir os seus olhos espirituais para isso. Você precisa pedir discernimento para o Senhor para isso. Jesus o restaurou e transformou a sua vida. Veja, queridos, sem Deus a tristeza destrói, mas com Deus a tristeza reconstrói. Quando nós estamos na tristeza sem Deus, ela vai nos destruir. Mas quando nós estamos vivendo um momento de tristeza com Deus, ela vai nos reconstruir. Ela nos reconstrói de uma tal maneira que não precisa de holofotes. Muito pelo contrário. Quanto mais o Senhor trabalha em nós, amassa o barro, mais você quer ficar no anonimato. Menos você quer popularidade. Menos você quer
glória para si. Você começa a ficar num ponto de amá-lo a tal maneira que importa que ele cresça e que você diminua. É tão maravilhoso, irmãos, quando nós estamos vivendo momentos assim de entender que a tristeza reconstrói, que nós damos uma palavra de ordem para ela. Quando aquelas duas irmãs ali estavam chorando pelo seu irmão, o que Jesus virou para elas e disse? Por que choras? O seu irmão não está morto. O Senhor está dizendo para você, por que você chora? O seu projeto não está morto. Por que você está deixando de viver? Eu estou no controle. Eu estou contigo. Me chama essa semana que você vai ver o que eu vou fazer nessa situação. Deixa eu cuidar para você, para que você tenha descanso. Deixa eu tirar essa sobrecarga dos seus ombros que você não está conseguindo. Deixa eu te mostrar que eu tenho o poder de trazer a provisão para dentro da sua casa. Deixa eu te mostrar que eu tenho o poder de ir lá naquele seu filho que você não consegue ir. Deixa eu te mostrar que eu posso revolucionar a sua mente. E ainda este ano você chegar onde eu sonhei para você. O tempo ainda não acabou, queridos. E quando nós chamamos Ele, há a resposta de Deus para um coração entristecido. Há a resposta do Senhor. Nós não ficamos no mesmo ambiente, na mesma situação. Ele não nos deixa assim. Ele não nos deixa assim. E eu quero dizer para você, Ele não nos deixa assim. A Bíblia diz que Deus se aproxima e não se afasta. Se Ele se aproxima, o fogo vai arder no seu coração. E você vai voltar a sentir vontade de viver. Ele não rejeita, muito pelo contrário. Quando você está na dor, na tristeza, na perca, na luta, Ele não te rejeita, Ele te acolhe. Ele disse assim, aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma, os lançarei fora. Mas você está indo para quem? Você está procurando quem para ter resposta? Ele não te rejeita, Ele te acolhe. Deus, Ele faz algo tão incrível, queridos. Quando nós estamos com essa vulnerabilidade no nosso coração. Sabe o que Ele faz? Ele se inclina. Na sua grandiosidade, o Senhor se inclina para nós. Ele sai da sua soberania, do seu governo, e Ele se inclina para nós, porque Ele se preocupa comigo e com você. Veja o que a palavra diz no Salmo 56, versículo de número 8. Deus não ignora lágrimas, Ele recolhe cada uma delas. Salmo 56, 8. Pode colocar, por favor? Diz assim, Tu mesmo anotaste o meu lamento, recolhe em teu odre as minhas lágrimas. Ora, acaso não registra tudo no seu livro? O Senhor está registrando tudo. Ele está registrando tudo. Ele nos consola, porque Ele é Pai das misericórdias. Porque Ele é Pai, porque Ele se preocupa com você. Veja o que está escrito em 2 Coríntios 1, versículo de número 3, até o versículo de número 4. Diz assim que as misericórdias e Deus, Ele é o Deus de toda consolação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Caia. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Sabe o que Ele faz quando você se coloca? Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, na forma em que você é consolado, você vai consolar outros. Mas como que você vai consolar outros se você não se permite ser consolado? É meio incoerente, né, irmãos? Tem uma peça que não encaixa.
Por isso que a tristeza não é fraqueza, é só humanidade. E o Senhor trabalha e opera nela. É a palavra quem diz, é a Bíblia quem relata. Ele também nos sustenta. Veja o que diz o Salmos de número 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nesse momento, Ele é a resposta quando você está triste. Ele te sustenta em todos os dias. Ele também te restaura. Olha o que diz o Salmo 23, versículo 3. Refrigera a minha alma. Ele vai trazer restauração. Ele te sustenta, Ele te consola, Ele te restaura e Ele também renova a sua esperança. Deus sempre escreve um porém, depois da nossa dor. Veja, eu me recordo disso. E por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Está lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e 23. Então veja, eu me recordo disso. E por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É uma esperança. E veja, irmãos, para eu encerrar. O Senhor te faz um convite nesta noite. O Senhor te convida a entregar o seu coração entristecido a Ele. A pegar de volta esse coração de onde ele estiver. Aonde ele está? Ele está lá no luto? Ele está lá na falência? Ele está lá naquele casamento que não deu certo? Ele está lá na enfermidade? Aonde está o seu coração? O Senhor te convida nesta noite a pegar o seu coração de volta e entregar nas mãos dEle. Deus, Ele não está te pedindo um coração forte. Ele te pede um coração apenas sincero. Um coração entristecível e vulnerável, quando colocado nas mãos do nosso Deus, não fica menor. Muita gente acha que é sinônimo de humilhação entregar o coração para Deus entristecido. Mas quando você entrega o seu coração ao Senhor, Ele fica mais curado, Ele vai ficar mais limpo e Ele vai ficar mais forte. Quando nós estamos nas mãos do Senhor, Ele sabe como nos conduzir. Ele sabe quando te colocar na linha de frente, mas Ele sabe também quando precisa te recuar. Ele sabe quando te dá descanso, mas Ele sabe também quando enxertar força para você guerrear. A questão está em entregar o seu coração na mão dEle. Como entregar, pastora? Como que eu faço para entregar? Reconheça a sua dor hoje diante dEle. Diga: Deus, a minha dor é a traição. A minha dor foi a rejeição. Você precisa dar nome para a sua dor, com sinceridade. Você não precisa esconder o que Deus já sabe, mas Ele está esperando que você fale, que você verbalize o que está gerando essa dor. Permita que Ele toque aonde está doendo. Deixa o Senhor entrar. Você está com problema nas finanças e você não está deixando Deus fazer. Você está tentando segurar as pontas de todas as formas. E o Senhor está falando assim: vem cá que eu quero te dar o dom de administrar dinheiro. Mas e você continua fazendo empréstimo, você continua pegando dinheiro emprestado. Aonde vai parar? O Senhor está falando assim: deixa eu tocar aonde está doendo. Porque eu já sei aonde precisa ser tocado. Eu já sei aonde precisa ser trabalhado. E por fim, espere no processo. Diga comigo: eu preciso esperar no processo. A cura é um caminho. A cura não é um evento. Não vai acontecer, um alarde, e Deus vai trazer a cura para você. Está aqui, minha filha, porque você é diaconisa, porque você é pastora. Não, a cura é um caminho. E quando se fala de caminho, o que a gente faz no caminho? A gente caminha no caminho. Você ensina a criança no caminho. Caminho é para andar. Então, hoje, o Senhor está dizendo para você: não é um evento. Não vai ser por um redemoinho, nossa, vai passar um tornado de poder aqui e você vai ser curado. Não, é um processo. Um processo. E nesse processo, o Senhor está trabalhando. E eu concluo dizendo, irmãos e irmãs, a vulnerabilidade de um coração entristecido não é o fim. É o campo onde Deus planta novos começos. O coração entristecido é uma terra e um terreno muito fértil para milagres. Deus nos aproxima dele justamente quando nós estamos nesses dias mais sombrios, nesses dias mais difíceis. Quando você acha que você não tem mais forças, é onde o Senhor está pronto para estender a sua mão, se inclinar para você.
Hoje o Senhor te diz assim: eu estou perto de você. Eu te vejo. Eu te cuido. E eu te restauro. Se coloque de pé nesta hora. Por quê, pastora? Nossa, nós estamos no último mês, entrando no último mês amanhã. E eu queria assim que fosse, né, uma palavra que eu pudesse colocar os meus planos em ação. Não adianta, irmãos, estarmos vivendo, sobrevivendo sem ter vida. Você pode vestir a melhor roupa, você pode colocar os melhores looks, mas o seu coração estando entristecido sem estar na mão de Deus, não vai ter resposta, não vai ter progresso, não vai ter avanço. Mas nessa noite o Senhor, Ele deseja trabalhar em você. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração com você nesta noite. Pai, Senhor meu Deus, nós colocamos diante de Ti, Pai, cada coração que está aqui presente. Que hoje, Senhor, está tão entristecido, tão cansado, tão quebrantado. Oh, meu Deus, Tu és o Deus que não despreza nenhuma lágrima. Tu és o Deus que recolhe cada uma delas e transforma dor em esperança. Ah, Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade agora para o Senhor tocar aonde ninguém pode tocar. Senhor, entra agora nas áreas feridas da nossa alma, nas memórias dolorosas, Senhor, que nos arrastam para o passado, Senhor, sombrio, adoecido. Senhor, toca agora nas nossas emoções que estão pesadas demais e que nós não estamos tendo força para reagir, para resistir, Senhor. Espírito Santo, que o Teu Espírito traga consolo nesta noite à Tua igreja, às nossas vidas. Que o Senhor nos traga paz, que o Senhor nos traga refrigério, que o Senhor nos traga cura. Espírito Santo de Deus, que toda tristeza que tenta virar amargura no nosso interior, na nossa alma, seja transformada agora em maturidade, em esperança. Nós queremos, Senhor, aprender a contar os nossos dias, para que possamos alcançar um coração sábio na Tua presença. Senhor, nos dá esperança, porque, Pai, nós queremos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E um dia o Senhor nos prometeu, e o Senhor não é filho do homem para que minta, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Senhor, que essa verdade bíblica se apodere da nossa mente e dos nossos pensamentos agora. Que nenhuma rejeição, que nenhum abandono, que nenhuma traição, Senhor, que nenhum julgamento seja capaz de paralisar o poder da Tua obra nas nossas vidas. Ah, Espírito Santo de Deus, que o Senhor toque agora onde ninguém pode tocar, Senhor. Entra agora, Senhor, com Teu Espírito Santo, Pai, que toda tristeza queria virar amargura, que hoje, Senhor, entre vida e vida em abundância. Senhor, nós pedimos ao Senhor, Pai, que toda dor se torne porta para a intimidade contigo. Que essa dor, Senhor, não vire uma prisão, não seja uma prisão, mas seja uma porta, Pai, de convivência, de relacionamento, de intimidade com o Senhor, como o Evangelho de Mateus nos ensina. Espírito Santo, que toda vulnerabilidade se torne uma chance nesta noite, para que o Teu poder seja aperfeiçoado, Senhor. Renova as nossas forças nessa hora, Senhor, restaura a alegria nos corações nessa hora. Traga de volta, Senhor, o brilho da esperança nos olhos, Senhor, a alegria da Tua salvação, Espírito Santo de Deus. Senhor, nós declaramos no Teu santo nome que nenhum coração aqui ficará como entrou. Nós declaramos agora, Pai, que seja audível aos ouvidos espirituais, que toda dor vai ser transformada em alegria, em vida, em constância na Tua presença. Ah, Jesus,
Nessa noite eu declaro que haverá cura, haverá restauração, haverá novos começos, Senhor, neste mês de dezembro. Ainda não acabou o ano, por isso, Senhor, haverão novos começos para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está perto de nós que temos o coração quebrantado na Tua presença. Obrigada, Jesus, porque o Senhor salva os de espírito oprimido. Obrigada, Jesus, porque o Senhor estende as suas poderosas mãos e se inclina para nós. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é o Deus que nos vê, nos sustenta e nos ama de forma incondicional. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor agora que se há no nosso meio, Senhor, algum espírito de morte, se a tristeza tem levado este homem, esta mulher a uma morte física, a uma morte espiritual, Senhor, a desistência do seu casamento, da sua família, da sua maternidade, Senhor, nós rejeitamos agora nesta hora. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Poder para curar, poder para salvar, poder para libertar. Há poder no nome de Jesus. E nós declaramos novos começos. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo. Ainda de olhos fechados, vamos louvar uma parte dessa canção. Deixa o Senhor ministrar no seu coração. É você e Ele. É você e Ele agora. Não olhe para o lado, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Tira agora essas roupas aí que estão pesadas. Quando Naamã estava ali, que ele precisava mergulhar 7 vezes, ele teve que tirar aquele fardamento, aquela roupa de general. O Senhor está pedindo nessa noite que você tire essa roupa de orgulho, que você tire essa roupa que impeça você de ser quebrantado, de ser humilde e de dizer: Senhor, eu preciso mergulhar 7 vezes, para que essa tristeza não vire amargura. Ah, Senhor, quantos filhos teus estão agora, Senhor, depressivos? Nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos isso, Senhor, porque o Senhor é a alegria, o Senhor é a restauração. Deus, oh Jesus, emudece agora as vozes contrárias, Senhor, que sussurram nessa mente agora. Eu declaro, Senhor, que há poder para o Senhor fazer até mesmo aquilo que o teu filho não imagina, aquilo que a tua filha já não espera. E eu declaro que o Senhor surpreenderá a tua igreja com vida, com vida, com vida, com vida, com vida, com vida. Ciclos se fecham nesta noite. Ciclos de tristeza, de derrota, aleluia, se fecham nesta noite. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que é aquele que me guarda, me guarda. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Decida descansar. Teus braços é o meu descanso. A frequência do céu está convidando você a subir de nível. Eleva o seu patamar nessa hora. Tira essa frequência de sofrimento e vá agora para os céus, porque mesmo com a sua tristeza, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso. Aracarabaxere carabachou, decarabaxere carabachai, chequetarabaxere carabaçou. Teus braços é o meu descanso. Aleluia. E se eu passar pelo vale, Acharei conforto. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és
Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. 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 Antes de passar para o pastor, vamos do começo. Aonde você está seguro? Vamos voltar para o caminho agora. Vamos voltar para o caminho agora. Vamos voltar para os braços do Senhor. Volte para os braços do Senhor agora. Ele nunca te deixou, Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Mais uma vez, vamos toda a igreja cantar. Seguro estou. Seguro Você pode cantar estou forte, só as vozes. daquele que nunca me deixou. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar? E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. só o Senhor nos guarda. Me guardas em teus braços. Abra os seus lábios e declare com mais força. Declare que é nos braços dele, que é o seu descanso. Diga. Em teus Braços é o meu descanso. Em teus braços É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. eu preciso confiar. Mas para que eu possa confiar, eu preciso aprender o que esta palavra me traz de experiência. Eu não estou aqui lendo um salmo que a pastora pregou, de um homem que estava fazendo canções no palácio, nos momentos de maiores vitórias da sua vida. Mas é um salmo que está escrito quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Você está achando que as suas dores vão ser vencidas quando você olhar para aquelas conquistas e falar: eu só quero escrever palavras de amor. Deus está te forjando para você amadurecer e entender que a dor não é para passar, mas para suportá-la. Você vai suportar, e depois que você suportá-la, você vai vencer. Você vai vencer em Cristo. Você vai vencer com Cristo. E como foi muito bem colocado aqui, ou você escolhe ficar olhando para esse limão e olhando aqui e declarando: minha vida é só amargura, ou você vai pegar esse limão e vai fazer uma limonada. Porque se você disponibilizar hoje em pegar essa dor e dizer: eu vou ser vencedor, eu vou mudar, a minha vida vai mudar, você pode ter certeza, Deus vai escrever uma nova história para você. Eu quero declarar como foi declarado aqui pela palavra da pastora. Antes do ano terminar, o livro que Deus está escrevendo ao teu favor não é de derrota, mas o livro que Deus está escrevendo em cima dessa dor vai ser uma fonte de milagre, uma fonte de cura para muitas outras pessoas. O que você está vendo como ferida, Deus está vendo como fonte de cura para outras pessoas. O que as pessoas estão vendo sobre você: ela vai desistir, ele vai parar, ela não vai conseguir. Deus está dizendo: ela vai suportar.
Ele vai vencer, Ele vai dar a volta por cima, Ele vai conseguir chegar do outro lado, e o meu nome vai ser glorificado. O que estavam pensando que era derrota, vai se transformar em vitória. O que Deus está escrevendo ao teu favor hoje, se chama superação. Deus está te dando o nome hoje de superação. Você vai superar essa dor, essa aflição, e Deus vai mostrar para você que é Ele quem faz na sua vida. Hoje, o que eu preciso, pastor, então? Só acreditar que o mesmo que fez a ferida, Ele mesmo a ligará. Ele tem um remédio certo. Ele sabe tratar essas feridas. E como que Ele sabe, pastor? Porque foi Ele que fez. E sabe, se Ele fez, Ele tem um remédio certo. Então o que eu preciso? Colocar na mão dEle. Se eu coloco na mão de quem tem resposta, a minha resposta já está dada. Eu não vou ser vitorioso, eu vou ser mais que vitorioso em Cristo Jesus. E eu pergunto, alguém aqui que está passando por esse processo de dor? Alguém que está passando por um momento de aflição, e que você não está entendendo nada, mas você está querendo colocar nas mãos dele? Deixa eu te perguntar, por que você ainda está no seu lugar? Se você está dizendo, eu quero colocar na mão dele. Eu vou pedir a canção novamente, que vocês cantem novamente esse trecho. E enquanto eles estão cantando, você vai sair do seu lugar. Isso, meu irmão já está saindo ali. Deixa eu ver se tem mais alguém. Porque senão, irmão, você está aparecendo aqui. Quem olha aqui assim, olha e fala assim, só tem gente perfeita, Jesus. Aqui ninguém está precisando de milagre. Aqui ninguém passa por aflição. Aqui ninguém passa por problema. O problema nosso é que a gente se finge, como a pastora colocou sobre Naamã. Naamã estava ferido, mas estava na posição. Naamã estava com aquela lepra, mas estava mantendo a posição diante do seu exército. Muitas vezes a gente quer manter uma posição, e Deus fala, vai mergulhar, para que o meu nome seja glorificado. Você precisa descer para que o meu nome seja bendito. Você precisa entender que algo novo precisa acontecer. Agora Ele conhece a minha e a sua ferida. Não é para te expor, é para te curar. Não é para mostrar para as outras pessoas o que você está enfrentando. É para mostrar para você mesmo que Ele tem poder de te restaurar esta noite. O Senhor que cura está aqui esta noite. O Senhor que restaura está aqui esta noite. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dor, mas o Deus que nos restaura já chegou aqui esta noite para dizer: em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso, teus braços é o meu descanso, teus braços é o meu descanso, teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Você que está no seu banco também, talvez você olhou e disse, não, está tudo normal. E Deus está dizendo, eu conheço o seu interior. Eu sei o que está se passando com você. Eu sei o que eu preciso fazer na tua vida. Eu sei o que eu preciso realizar na tua história. Eu sei aonde eu vou entrar. Eu sei aonde eu vou colocar a minha mão. Eu sei o que eu preciso realizar hoje. Hoje você veio aqui para ouvir esta palavra, para você hoje realmente ser confrontado e sair dessa zona de conforto, e você precisar entender que eu sou o Deus que te cura, que eu sou o Deus que te restauro, que eu sou o Senhor que te põe de pé, que eu sou o Senhor que manifesta o poder sobre a tua vida. Vamos orar, obreiro Anderson. Vamos orar por essas vidas, para que a mão do Senhor esteja sobre nós. Que toda tristeza salte de alegria, Espírito Santo. Senhor Jesus, o Senhor sabe e entende claramente a tristeza e a dor de cada um, porque foi em meio à dor que o teu amor foi fortificado,
Foi em meio à dor que o teu amor resplandeceu para com as nossas vidas. Que no meio da tristeza daqueles que aqui estão, o teu amor venha resplandecer, o teu amor venha florescer. Eu quero dizer para você que no meio da tristeza também, o amor de Deus floresce. A tristeza não é o final, a tristeza não é o fim. A tristeza é simplesmente uma ponte para a sua aproximação do seu relacionamento para com Deus. É uma tristeza para aproximar você ainda mais do relacionamento com Deus. Eu quero dizer para você que no meio da tristeza, o amor de Deus floresce. Há um amor de Deus florescendo no meio da tristeza de alguém aqui. Há um amor de Deus florescendo na nossa tristeza. Chame Deus para dentro, para que Ele manifeste alegria para fora. Chame Deus para dentro, para que a alegria seja manifesta para fora. E nós pedimos, Senhor, manifeste, floresça no meio da tristeza de alguém. Manifeste, Senhor, o teu amor e a tua graça na vida de alguém aqui. Tristeza não tenha poder, tristeza não tenha domínio, tristeza não tenha sequer propriedade do coração de alguém. Se nós abrirmos o nosso coração para que o Senhor habite, não há nada e nem ninguém que possa parar a manifestação da glória de Deus. Não há nada que pare o amor de Deus. Não há nada que neutralize o amor de Deus. Não há nada impossível para Deus. Ele entende claramente. Porque no momento da cruz havia agonia, havia a dor, havia choro, havia lágrima, e a tristeza não dominou. Então ele entende claramente. Seja você jovem, seja você adolescente, seja você adulto, seja você homem, mulher, casado ou casada, deixa ele repousar aí. Deixa ele florescer neste mar de dor, de lágrima. A minha oração é: Espírito Santo, floresça em meio à dor, em meio à tristeza de alguém. Porque entendemos que no meio da tristeza Tu és a alegria. Tu és a alegria. Nós oramos para que o Espírito Santo de Deus floresça no interior e no meio das suas lágrimas. Se sinta amado, se sinta amada por Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado por esta palavra. Diga comigo: obrigado, Senhor, por esse bálsamo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Olhe para esse irmão que está ao seu lado, dê um abraço nele, diga: sinta-se abraçado pelo Senhor. Nós não podemos desfocar, irmão. Não podemos. O problema é que as lutas chegam. Elas são inevitáveis na nossa vida. Quem confia no Senhor não vai viver sem lutas, mas também não vive sem abandonar a fé. As lutas vão ter, mas também fé eu também vou ter. E se eu tenho fé, a minha fé é maior do que as minhas lutas. Sim ou não? Eu sei que lutas tem. Se você olhar, olha para o lado, olha aí para a gente. Só tem gente bonita, gente. Olha para você ver. Olha para esse irmão que está do lado. Ele não tem nem cara que passa luta. É ou não é? Pergunta para ele: irmão, você tem luta? Quem não tem luta, gente, fica sentado. Quem não tem luta? Quem não tem luta, fica sentado. Os que estão sentados é tudo vitorioso, é? Só tem vitória. O casal está ali sentado ali porque está com o bebê no colo. Mas olha só, por que eu pedi para fazer isso? Para você olhar
Todo mundo passa por uma dor, sim ou não? Mas a diferença, como você a enfrenta. Se você optar em enfrentá-la, Deus vai te dar capacidade para você vencê-la. O que você não pode é pegar ela, guardar dentro do bolso e achar que não tem nada acontecendo. Deus é com você. O mesmo que permitiu essa luta, vai te dar capacidade de vencê-la. Mas vencê-la no Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus? Que a gente não vai ficar nessa luta a vida toda, não. Viu? Luta tem prazo de validade. Quem sabe você vai chegar hoje na dispensa lá de Deus na sua vida, e quando você pegar aquela luta que você está passando, você vai olhar lá, gente, já venceu. Vou falar de novo, você vai pegar a luta e vai dizer, o prazo de validade dela já venceu. E você vai entender que Deus está perto do seu milagre, que Deus está escrevendo algo novo para você, porque essa luta já é coisa do passado, e você vai vencê-la em nome de Jesus. Você crê nisso?